Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal Petrofoco. Meu nome é Henry Fiorenza e hoje eu vou falar sobre as questões 18 e 19, que são a oitava e a nona questão de matemática da prova do concurso da Transpetro. Esse é o nosso penúltimo vídeo, que trata das questões de matemática desse concurso, ok? Bom, já falei que esse conteúdo ele cai não só para todos os cargos de nível técnico, como também para alguns níveis superior, como administração, algumas engenharias, economia, etc. Bom, a questão 18, num retângulo de lados, os lados PQ equivalem a 12 centímetros, aqui o lado PQ é esse aqui, esses pontos P e Q, o lado QR 9 centímetros, que é esse aqui, os pontos T e U dividem a diagonal, que a diagonal é essa aqui, que vai de P a R, então ele está falando do ponto T e U, ele divide essa diagonal em 3 segmentos iguais, e isso é uma propriedade dos triângulos, que independentemente desse ângulo aqui de cima, aqui um ângulo mais fechado, aqui um ângulo um pouco maior, aqui um ângulo parecido, o que acontece? A área desse cara aqui, e desse vai ser igual, porque é a base vezes a altura é a distância desse ponto mais alto até uma projeção da perpendicular. Então esqueçam que essa linha aqui, pensa que seja a projeção da continuação dessa aresta aqui, Então ele vai ter, inclusive, casualmente, essa linha aqui parece perpendicular aqui, não dá para garantir, mas vamos dizer que seja perpendicular, mas mesmo que não fosse, essa altura aqui vezes essa base, dividido por 2 vai dar a área desse triângulo. Essa altura aqui vezes essa base vai dar a área desse triângulo aqui. O que significa isso? Significa que às vezes a gente tem essa linha aqui está na prolongação dessa reta aqui, e tu pode ter um triângulo bem achatado, por exemplo, bem fininho, mas bem comprido. Isso aí meio que compensa, tá? Isso é só para vocês entenderem vamos dizer assim, a lógica do exercício, ok? Então, resumindo, isso aqui é uma propriedade dos triângulos, tá? Isso aqui é bom, tipo assim, a gente não vai estender muito a aula para para fazer uma coisa mais objetiva, de resolução de exercício mesmo, mas a gente recomenda que vocês estudem, além da resolução de provas, também estudem um pouco da teoria. Vocês vão ver, por exemplo, que nas propriedades dos triângulos, essa é uma característica. Então, sendo a altura dessa projeção dessa reta perpendicular, como a base em todos os casos é a mesma, então todas essas áreas A são iguais. Essa área é igual a essa, que 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 é igual a essa, ok? Então, e ele está perguntando, o que ele pergunta aqui? Qual é a área do quadrilátero STQU em centímetros quadrados? Claro, é interessante aqui observar que ele deu tudo em centímetros, porque toda a conta aqui vai ser feita em centímetros quadrados. Se ele pedisse para converter para metro quadrado, por exemplo, mas dificilmente ele ia fazer porque não faz muito sentido, tá? Conversão de unidades, ok, mas enfim, pode ser que ele peça em outra unidade, em polegadas quadradas, aí tem que converter, e aí é outro problema, aí tem que multiplicar, aí tem que saber como converter de centímetro quadrado para polegada quadrada, por exemplo, Não é o caso aqui, tá? Eu também não vou entrar nesse detalhe, mas a gente sabe então que se aquele triângulo, cada um desses triângulos tinha a mesma área, esse aqui, que é a soma de 2 desses triângulos, tem 2 vezes a área, E considerando também, tá, que aqui também eu tenho uma área de 2 vezes a área, de 2A no caso, E essa área aqui também, 2 áreas, ou 2 vezes esse A, a gente tem aqui 1/3, essa área aqui desse quadrilátero é 1/3 da área do retângulo, Ou seja, basta multiplicar 12 por 9 e multiplicar por 1/3, a gente obtém 36 centímetros quadrados, que é a resposta da questão, ok? Essa é uma questão fácil, de geometria plana, que envolve propriedades de triângulos, Isso aqui é para gastar 1 minuto para fazer essa questão, tá? Às vezes demora um pouquinho mais para cair a ficha aqui, pode ser, tá? Mas é uma questão que dá para fazer tranquilamente em 1 minuto. E tipo assim, quando eu digo que dá para fazer, qualquer um que esteja estudando, não precisa ser muito
tem que estar estudando há muito tempo, ou tem que ser muito inteligente, ou tem que ter muita facilidade em matemática. Não, na verdade, vamos dizer assim, com uma dedicação razoável, né, resolvendo exercícios dessa natureza, né, esse tipo de questão ela é facilmente resolvida. Né, e rapidamente. Claro, tem que estar descansado, né? Se eu vou fazer essa prova com sono, cansado, preocupado e tal, estressado, nervoso, pressionado, eu vou ter uma perda no meu desempenho. Né? Então, quer dizer, mas eu estou falando aqui que em 1 minuto, né, é o tempo que eu fiz, né, eu entendo que seja o tempo, né, que uma pessoa que está estudando consiga fazer tranquilamente, ok? Vamos para o próximo. Num conjunto há 5 elementos positivos e 5 negativos. Escolhem-se 5 números desse conjunto e se efetua a multiplicação desses 5 números escolhidos. Em quantos casos tal multiplicação terá resultado negativo? Eu sublinhei aqui só a parte que interessa. E a gente recomenda que vocês façam na prova, deem uma leitura assim e vão sublinhando as partes importantes, tá? Para não deixar nada para trás, né? E a tal daquela técnica Whiskas-Sachê que eu falei, né? Que eu já expliquei em outros vídeos passados, né? Que não tinha aquela propaganda lá do Whiskas-Sachê, né? Que o gato não entendia nada que a dona dele tinha que ela falava. Só entendia o Whiskas-Sachê. Então ela chegava falando, não sei o que e tal, Whiskas-Sachê, não sei o que. E ele entendia blá 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 blá, Whiskas-Sachê, blá 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 blá, Whiskas-Sachê. É a mesma coisa aqui. Então tu tá vendo blá 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 blá, Whiskas-Sachê. Whiskas-Sachê, blá 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 blá, Whiskas-Sachê. Exatamente isso. Tá? Que são 5 elementos positivos e 5 negativos, né? E talvez pudesse sublinhar aqui também que tem 5 números. Que também poderia, na verdade, sublinhar tudo aqui, aí perde um pouco o sentido, tá? Mas então, o que ele está pedindo exatamente aqui? Tá? Primeiro, qual é a proporção entre os produtos positivos e negativos? Tá? Por exemplo, se eu tirar 5 elementos de um conjunto que tem 10 elementos, sendo 5 positivos e 5 negativos, tá? Eu posso tirar os 5 positivos, eu posso tirar 4 positivos mais 1 negativo, eu posso tirar 3 positivos e 2 negativos, 2 positivos e 3 negativos, 1 positivo e 4 negativos e 5 negativos, né? E se eu multiplicar 5 itens positivos, o resultado vai dar positivo, né? Ou seja, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 5 vezes, positivo. Se eu trocar um desses 1s aqui, botar um menos 1 no lugar, né, já vai dar negativo, porque 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 dá 1, né? 1 multiplicado 4 vezes, ou seria 1 elevado na 4, por exemplo, dá 1. Multiplicado por menos 1, dá menos 1, então é negativo. Agora, quaisquer positivos multiplicados entre si aqui, vai dar positivo, né? Só que se eu multiplicar 2 negativos, fica positivo. Aí eu multiplico por positivo, fica positivo. Aqui, ou seja, número ímpar de negativos fica negativo. Então aqui, esse aqui é resultado negativo, positivo, negativo, positivo e negativo. Ok, e aí? Então, na metade dos casos, né, como eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, metade deles é positivo, metade negativo, tá? Então, a gente sabe, né, que vai ser a possibilidade vai ser de 50%. Agora, em quantos casos a tal multiplicação será negativa, tá? Então a gente agora tem que saber quantas combinações existem desses números. Ou seja, na verdade se trata de uma combinação de 10 elementos 5 a 5, tá? Porque eu tenho que pegar desses 10 elementos, tem que tirar 5, né? E nesse caso aqui não é um arranjo porque não importa a ordem. Né? Não tem aquela história de a ordem dos fatores não altera o produto. Aqui é a mesma coisa. Eu posso multiplicar em qualquer ordem esses números positivos aqui, ou qualquer combinação dessas, que se eu inverter, se eu trocar se eu botar um no final, botar no começo, botar no meio, né, não vai fazer diferença. Então isso aqui é uma combinação e não um arranjo, por exemplo. Se fizesse diferença a sequência, ok. Né? Nesse caso não. E a fórmula da combinação é n, sendo que n é o número de elementos, e P é de quantos em quantos são retirados, né? Então seria n fatorial sobre n menos p fatorial, p fatorial. A diferença da combinação para o arranjo é esse p aqui. O arranjo não tem esse p aqui embaixo. Ou seja, como o arranjo, como importa o número a sequência, né, a ordem da coisa, né, o fato de que eu
tem que ser um número maior de combinações, né? Se importa. Por quê? Porque se o meu número 1, por exemplo, está no meio ou está no início, já são duas possibilidades distintas. Né? Então eu deixo de dividir por esse P aqui. Se vocês tiverem dúvida, qual é o que eu tenho que dividir pelo P fatorial, qual é o que eu não tenho que dividir pelo P fatorial. Eu tenho que dividir pelo P fatorial o que tem menos combinações, porque se eu dividir por algum valor, esse resultado aqui vai ser menor. Então a combinação ela tem esse aqui. Isso aqui é só uma dica aqui para lembrar de qual que tem o P e qual que não tem. É o que eu uso, né, para lembrar. Então entendo que pode ser interessante para vocês também. Então a combinação de 10, 5 a 5 é 10 fatorial, dividido por 10 menos 5 vezes 5 fatorial. Né? 10 menos 5 é 5 fatorial vezes 5 fatorial. Então eu desenvolvi aqui, né, porque aqui convém que vocês dêem uma estudada em fatorial para que isso aqui seja bem rápido de fazer. Né? Então o que é o 10 fatorial? É 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 até o 1. Tá? Só que aí a gente simplifica. Eu poderia continuar aqui, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Mas, se eu cortar esse 5 fatorial com o 5 fatorial de baixo, né, que é o que eu vou fazer aqui, beleza, aí eu só desenvolvi até o 5 aqui, e um desses dois 5 aqui eu também desenvolvi, por quê? Porque eu vou ter que dividir, né, essa parte de cima aqui, o numerador pelo denominador. Então vamos lá. Eu posso cortar esse 10 aqui com 5 vezes 2 aqui, que dá na mesma. Eu ainda posso simplificar aqui o 4, o 8 por 4 dá 2 aqui em cima, né, e o 9 por 3 dá 3 aqui. Podia também simplificar o 6 aqui, daria 2 aqui e 1 aqui embaixo, né? Ia dar na mesma, tá? No final das contas ia dar na mesma. Bom, multiplicando 3 vezes 2 vezes 7 vezes 6, dividido por 1, que é o que sobrou aqui, mas dividido por 1 também poderia cortar, porque, né, qualquer coisa dividido por 1 é lá mesmo, né? Dá 252. Opa, 252 tem ali. A parte boa é que não tem ali essa opção, senão alguém poderia parar por aqui e marcar. Mas a banca não foi mal intencionada, vamos dizer assim, né? Porque até poderia colocar e não seria pegadinha, porque isso aqui seria para pegar a pessoa distraída mesmo, né? E pegadinha normalmente pega a pessoa que está atenta, né? Quer dizer, se é para ser uma pegadinha, ela tem que pegar indistintamente. Né? Agora, se ela pega só o cara que está desatento, aí faz parte da prova, né? Porque a prova, né, imagina-se, né, que valorize também o cara que está atento. Mas eles não fizeram isso aqui. Tá? Então o que acontece? Metade de 252, porque lembra aqui que metade dos casos vai ser positivo e metade negativo, né? Então metade de 252 é 126, resposta letra D. Essa questão eu considerei uma questão difícil, ela demorou 4 minutos para fazer todo esse raciocínio aqui. Eu demorei esse tempo aí, né, para desenvolver bem desenvolvida, vamos dizer assim, né? Talvez, muitas vezes a gente meio que pula alguns passos, né, e arrisca mais e resolve mais rápido, mas pode ir para um resultado errado. Eu fui passo a passo aqui pensando, né, de que maneira todo mundo teria condições de fazer sem pular nenhuma etapa, né? Essa é uma questão de análise combinatória, mais especificamente sobre combinações, né? E é isso, tá? Dicas desse vídeo, tá? Que a gente pode tirar daqui. Primeiro, percebam como se intercalam questões fáceis com difíceis, né? Então, ou seja, as fáceis a gente tem que fazer rápido. As difíceis, que eventualmente a gente percebe que vai demorar, antes de gastar muito tempo com elas, é recomendável que a gente pule e deixe para depois, tá? Se a gente pular as difíceis, a gente pelo menos garante uma boa nota, né? Para quem estudou, é claro. Para quem não estudou, não vai fazer muita diferença, vai pular quase todas, tá? E também mais tempo para provas de conhecimentos específicos, que é o que interessa, tá? Outra coisa que a gente sugere é exercitar as propriedades dos triângulos, né? Revisar propriedades dos fatoriais, aquela história lá de 10 fatorial, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, aí quando é que eu corto um pelo outro e tal, enfim. E exercitar análise combinatória. Lembrando, né, que o número de combinações via permutação é P fatorial, combinação é N sobre N menos PP, e arranjo é N sobre N menos P. Né? Arranjo é onde a ordem importa, como eu já falei, né? E tem mais possibilidades. Por isso que aqui eu não divido por P fatorial também. Enfim, muito obrigado aí pela audiência, né? E espero que vocês curtam e se inscrevam no canal, ok? Valeu!